Mas como retirar, por exemplo, esse rancor de pessoas abusadas sexualmente? Eita. Carol, isso é muito, muito, muito visto. E eu te confesso que quando eu comecei a trabalhar com constelação, eu fiquei espantado com a frequência de abuso sexual na vida das pessoas. Mais do que você... Eu não esperava que nossos ancestrais foram abusados sexualmente numa quantidade inimaginável. E olha, não é para virar amiguinho do perpetrador. Não é nesse sentido. Mas quando a gente tem a mesma energia de quem fez mal, a gente deseja vingança, a gente deseja destruir. Então você entra na mesma sintonia da pessoa, né? Eu não vou dizer que você vai destruir esse rancor. Eu vou falar uma coisa um pouco tensa, tá? Fale. Mas é assim. Nós nunca somos somente vítima e nós nunca somos somente perpetradores. Quando a gente for capaz de assumir, inclusive, as nossas responsabilidades, mesmo tendo sido o agredido, nós conseguimos olhar para o agressor com um outro olhar. Eu assumo a minha parte na culpa, você me fez muito mal, mas a partir daqui, eu vou seguir a minha vida e vou deixar você seguir a sua. E qual seria a parte da culpa do agredido? Ela é muito variada, né? Isso é tenso. É tenso. Vamos lá. Mas é muito... Com todo respeito ao sistema de todo mundo. Muito agregador. Às vezes, num casamento, sabe lá em que circunstâncias se deu? E isso tudo é inconsciente, tá, gente? Não é caso pensado, não. Sim. A mãe, por não suportar o marido, ela coloca a filha no lugar dela. E esse marido, pode ser o pai ou um padrasto, abusa sexualmente dessa menina, mas inconscientemente, num processo completamente incapaz de ser percebido, aquela mulher ela deu a filha no lugar dela para se livrar daquele homem. A filha foi abusada sexualmente, aquele homem é um agressor, né? Mas por trás disso, alguém colocou ela naquela posição e ela ficou. Por que que ela ficou? Porque ela ama tanto aquela mãe que é como se ela dissesse assim, lá, conversa de alma. Mãe, o meu amor por você é tão grande que eu fico no seu lugar. Eu sofro por você. É aí que eu falei lá no começo, a gente sai da posição e entra no filho super-herói salvador. Ao passo que se a gente fosse, digamos, mais educados para entender o sistema, eu poderia dizer, esse não é o meu lugar, este é o seu. Eu não posso viver o que é seu. Para você não pesa, para mim machuca. E sair. Então é um exemplo, tá? Não, sim, Existem aproveitando outros. esse exemplo, mas você acha que você disse que, lógico, quando a pessoa agredida reconhecer o seu erro, né? Que também foi errado. Como nesse seu exemplo, como que uma mãe, como que você acha que uma mãe conseguiria reconhecer? Lógico que foi deixando bem claro aqui, deixar bem claro para todo mundo que está escutando a gente, que você falou que a mãe faz isso inconscientemente. Não faz isso. Não é caso pensado, não é desejado. Mas como que uma mãe, principalmente porque é inconsciente, como que ela reconheceria, conseguiria um dia reconhecer que ela fez isso aí? Por isso que para você abrir uma constelação, dependendo do tema, você tem que estar disposto a olhar, seja o que o campo mostrar. E sem julgamento, sem aplicar qualquer princípio de valor, e a gente precisa se isentar e olhar o que o campo, porque o campo emerge, isso que é o fenomenológico, né? Ele emerge. Às vezes ela não é capaz de olhar. E quando ela diz, eu não sou capaz de ver isto me dói demais, mas se ela puder falar para a filha, eu sinto muito, ela tira a filha da posição, né? A constelação vai resolver tudo, inclusive o trauma que um abuso sexual vai trazer? Não. Por isso que são métodos de ajudar a pessoa a sair da situação traumática, mas ela pode precisar de uma psicoterapia, de uma psicanálise. Algumas pessoas precisam ser medicadas. Porque né? às vezes eu fico aqui imaginando, às vezes a mãe se desculpando
gera outro tipo de revolta, né? Porque às vezes a filha, no caso, a filha pode não enxergar que a Mas se mãe. ela não É aceitar complicado demais, né? se O a caso. filha conseguir aceitar o sinto muito da mãe, ela sai. Tenho essa experiência, mais de vezes, várias vezes. Se ela conseguir aceitar, ela sai. É que a constelação ela não é alguma coisa mística, não é. Eu não tenho nenhum poder mediúnico, não tem nenhuma vidência, ela não tem nenhum componente religioso e não tem lógica. Ela é aquilo que a gente deixa surgir. Nesse sentido, ela se distancia da ciência tradicional, que parte da física mecânica, que é positivista, que trabalha com mensurações, com identificações, com fatos, né? A constelação ela está num campo de uma ciência que está surgindo, que alguns chamam de ciência quântica, pós-moderna, eu prefiro chamar de pós-moderna, que é uma ciência centrada no humano. Quando eu te falo que ela está centrada no humano, significa que ela tem uma diversidade gigantesca, porque o humano é muito diverso. Sim. Não complexo. Complexo, se você quiser entender que ele tem muitas situações, variações, mas ele é dinâmico e ele é diverso. Cada um de nós tem uma forma de lidar com a própria vida e com o mundo muito própria, muito única, e é isso que cria diversidade. Essa ciência pós-moderna, ela começa a olhar para esse aspecto. Em resumo, eu posso dizer assim, é a ciência que busca entender a ligação de tudo e de todas as coisas. Tudo está ligado e interligado. Nada está isolado. E dentro desse todo ligado, interligado, como é que a gente influencia, influenciado pelo que veio antes, pelo que está agora e pelo que vem, pelo que vai vir depois. Então ela tem um respaldo na filosofia, como eu te falei, né? Sim. Mais especificamente na fenomenologia. Primeiro, todo mundo tem direito de pertencer ao sistema. Sim. Todo mundo tem uma relação de dar e receber. Eu tenho que me deixar receber e eu tenho que, em algumas situações, também dar. E a lei do equilíbrio, que é essa relação entre dar e receber. O que é esse pertencer? Quem não tem uma família que alguém foi excluído porque brigou, porque teve um comportamento que a família não aceitou, por valores, por, sei lá, qualquer motivo que seja. Esse excluído, desconsiderado, desvalorizado na família, ele não some, ele cria uma tensão no sistema. Enquanto ele não é visto, alguém naquela família, nas gerações futuras, por algum motivo que a gente não sabe, se identifica com esse excluído. E ao se identificar, ele pode com isso ter problemas de saúde física, psicológica, de relacionamento, profissional, enfim, é onde estaria a sede da origem de vários dos problemas que a gente apresenta ou que a família E esse apresenta. problema que ele apresenta, esses problemas que ele apresenta, ele pode passar para a família também. A família toda vive isso, porque é uma tensão que está acontecendo naquele sistema, né? O que eu estou chamando de sistema que é a família. Esse excluído pode ser alguém que foi esquecido, morreu lá na guerra. Eu já atendi muitos clientes que são descendentes de imigrantes que esqueceram seus familiares lá no país de origem. E eles vivem essa tensão da exclusão aqui. Quando a gente olha para esses familiares do passado e eles são honrados e incluídos, a tensão cede. Pode ter sido uma criança que não nasceu por um aborto que não importa por qual causa, se natural ou provocado, mas a criança é um projeto de vida, não importa a idade da gestação, pode ser o zigoto, que é o menor momento da nossa vida. Essa vida excluída... Tem uma ligação afetiva e mais... Exato, ela precisa ser vista, é o que eu falei, pertencer. Ela entrou no sistema, não sai mais. Sim. Então, às vezes, essas crianças perdidas precisam ser consideradas, precisam ser olhadas, incluídas. Isso é que é o pertencer. Pensando aqui, qual é a coisa que mais tem angustiado nós? O mundo inteiro, né? Pós-pandemia, e o Brasil especificamente, é a falta, né? Eu estava pensando aqui, a falta
principalmente de condições materiais, físicas, e o nosso sempre crescente desejo de prosperidade, de abundância. Quem não quer prosperar, né? É. E às vezes com frequência a gente vê tanta gente dando receitas milagrosas para aceitar números da Mega Sena, né? Faz uma técnica lá, aplica ali, né? E, enfim, será que é esse o caminho? Então eu queria falar na perspectiva sistêmica, né? Como é que a gente pensaria isso na perspectiva da constelação? É um pouco diferente. Primeiro, é que a gente tem que estar disposto a querer ter abundância e ser próspero, né? Me permitir. E eu não estou falando só da prosperidade, da abundância financeira, é da prosperidade e abundância de saúde, abundância de amigos, abundância de amor, abundância de conhecimento, de cultura, né? Tudo que eleva a nossa compreensão como pessoas humanas e que melhora as nossas relações, inclusive o dinheiro que nos leva a ter coisas materiais que nos permitem também a liberdade, que também nos permite autonomia, né? Sim. Aí pensando nisso, Ronaldo, assim, tem alguns estudos empíricos aí que falam, tem pessoas pobres que quando enriquecem, em 5 anos perdem tudo. Por quê? E pessoas ricas que perdem tudo e em 5 anos enriquecem de novo. Eu ouvi isso, né, e comecei a tentar entender isso na perspectiva da constelação. Então eu vou falar assim bem a base de tudo. Primeiro, eu tenho que estar disponível e me sentir digno de ser próspero e de ter abundância. Porque se dentro de mim na verdade, eu valorizo a falta, a carência, é assim que vai funcionar a minha vida. E se alguma coisa prosperar e tiver abundância na minha vida, eu vou dar um jeito de acabar, né? A outra coisa é entender que a gente pode ser um pouquinho diferente da nossa família de origem. Porque às vezes o que vem é uma culpa por eu ser mais próspero, ter estudado mais, ter algumas coisas melhores do que os meus pais, por exemplo. E aí essa culpa, como se ela me tirasse do direito de ser o filho, de pertencer àquele sistema, faz com que inconscientemente eu me mova para perder. Eu posso não perder o dinheiro, mas eu posso perder amigo, eu posso perder amores, eu posso perder saúde, eu posso perder trabalho, né? Por que que eu tenho... Muita gente se pergunta, eu só perco, por que que eu perco tanto? Talvez porque eu queira me manter ligado a esses pais que tiveram tão pouco e eu quero ser igual a eles. Então o que é que eu faço? Eu posso ser um pouquinho melhor, porque meus pais me deram vida para viver. Sim. Não foi para ser igual a eles, né? Educação, tudo para prosperar. Todos, sempre. exatamente. Os pais não querem isso, que os filhos vão sempre à frente. Então não precisa querer ser igual. Com todo respeito, eu posso ser diferente e um pouquinho melhor, né? Inclusive para honrar o que eles me deram. Isso. Outros 2 pontos eu recebi da mãe a vida e a nutrição. Eu aceito o que minha mãe me deu e entendo que foi o suficiente, foi o que ela pôde me dar, porque o mais importante foi a vida que ela me deu, né? A luz da vida vem da mãe. Então, quando eu recuso o que a vida me dá, é como se eu estivesse rejeitando a mãe. Tem gente que fala assim, uma fala popular, hoje eu tô rindo muito, amanhã eu vou chorar. Quando a esmola é muito, o santo desconfia. O que eu tô dizendo? Eu não tenho direito de ter. Isso é um erro, inclusive, da nossa cultura, né? Quanto mais eu recebo... É um pouco diferente que a gente fala assim, é dando que se recebe, não é recebendo que se dá. Que primeiro eu recebo tudo isso. Pra poder dar, né? Aí eu posso dar, né? Exatamente. Então a mãe tem esse sentido, o fluxo da vida, da energia da vida vem da mãe. Tudo que ela me deu, eu recebo. Eu tomo para mim, ela deu. Sem nenhuma dívida, não devo nada para ela, né? Foi um presente. E se é presente, eu recebo. E o pai mostrou o caminho da vida pra gente. Esse é o papel do pai, né? E isso também é um ganho. E dependendo das famílias mais antigas, mais tradicionais, esse pai que era
o que trazia o dinheiro para casa, né? E a mãe cuidava de todas as outras coisas, não importa. Mas esse pai me mostrou o caminho da vida. Então, se o caminho que ele me mostrou me serviu ou não, foi ele que mostrou. Se Sim. foi certo ou se foi errado, foi ele que mostrou. Então, eu também aceito o que o meu pai me deu. Básico para a gente poder ter uma vida mais próspera. Eu aceito o que eu recebo e eu dou. Para quem que eu dou? Eu dou para frente. Dou para filhos, dou para o mundo. Então pensa assim, o trabalho que você faz hoje, você está presente nesse trabalho e consciente do que você está contribuindo? Quanto que você está dando isso? Quanto que o seu trabalho está sendo te colocando a serviço de algo maior? Porque se o trabalho é só para garantir o seu sustento, é muito pouco. Quanto que o seu trabalho transforme melhor os outros, o mundo, a sociedade? Pensa naquela bolinha que a gente joga pedrinha na água, ela vai fazendo aquelas ondas que vão ampliando. Sim, sim. Faz uma vida assim, amplia. Não precisa ser para o mundo inteiro, mas amplia para além do seu eu egoísta, né? Vai para um eu maior. Isso certamente vai te dar, além de mais satisfação, uma possibilidade, uma viabilidade de ser mais próspero, de ter mais abundância de todas as coisas, inclusive econômica, inclusive financeira. Esse é o recadinho que eu queria passar aí para vocês. Não, muito legal. Isso tudo faz você poder ter, né, Exato. o dinheiro que você tanto almeja. E eu acho também importante dizer que tudo isso vai deixar seus pais orgulhosos. Exato. Né? Você tocou nisso. Então tem muita coisa. E eu acho que é muito legal você falar isso mesmo, porque todo mundo tem que cercar do bom, do melhor na questão de saúde, na questão de amigos, para poder ter alguma coisa, senão perde. Amor, foi perfeito o que você falou.